Olá pessoal, beleza? Mais uma vez junto com vocês nessa videoaula. Vamos falar agora nesse módulo 2, aula 1, rampas e passarelas de acesso. Lembrando, nós estamos vendo a aula da NR 18.14, eu, Célio Soledade, serei o seu instrutor de treinamento. Então, bora lá! As rampas e passarelas devem possuir guarda-corpo, travessões, intermediário e rodapé com piso de material resistente, conforme nós estamos vendo. A fixação das estruturas de rampas e passarelas deve ser através de braçadeiras com especificações dos fabricantes. Quando a utilização de rampas, deverá ser observado, pessoal, sua inclinação ascendente em relação à torre. Gabines. Cabines semi-fechadas. As cabines semi-fechadas devem ser usadas exclusivamente para transporte de cargas. Ela deve ter uma cobertura basculável ou encaixe de maneira a permitir o transporte de peças compridas. Essa cobertura tem por finalidade proteger os trabalhadores que estejam carregando e descarregando a prancha de qualquer material que possa cair sobre os mesmos. Peças com mais de 2 metros de comprimento devem ser firmemente fixadas à estrutura da cabine. As cabines dos elevadores de materiais devem ser providos nas laterais de painéis fixos de contenção com altura mínima de 1 metro e nas demais faces de portas e painéis removíveis. O assoalho de cabine deve ser de material que resiste às cargas a serem transportadas. Os elevadores de materiais devem dispor de A. Trava de segurança para mantê-los parados em altura além do freio motor. B. Interruptor de corrente para que só se movimente com portas e painéis fechados. C. Sistema de frenagem automática. E D. Sistema de comunicação eficiente e seguro. Exemplo de um cabine semi-fechado. Cabines fechadas. Cabine fechada é utilizada para transporte de pessoas e materiais comumente. As cabines fechadas para transporte de passageiro devem ser providas de cobertura resistente, proteções laterais do piso e o teto da cabine, portas frontais, pantográficas ou de correr, placa de advertência, peso, quantidade de pessoas, sinalizações luminosas de indicação de pavimentos. Os elevadores de passageiros devem dispor de A. Freio mecânico manual situado no interior do elevador, conjugado com interruptor de corrente. B. Interruptor nos fins de curso superior e inferior, conjugando com freio eletromagnético. C. Sistema de frenagem automática a ser acionado em caso de ruptura do cabo de tração. D. Sistema de segurança eletromecânico no limite superior de 2 metros abaixo da viga superior da torre. E. Interruptor de corrente para que se movimente apenas com as portas fechadas. F. Cabina metálica com portas pantográfica ou de correr. E G. Sistema de comunicação eficiente e seguro. Cabos de aço.
Nos elevadores de obra, os cabos utilizados deverão ser de aço com alma de fibra. Os cabos devem ser flexíveis com diâmetro mínimo de 15,5 mm, ou seja, 5/8 de polegada. Os cabos devem possuir uma resistência mínima à ruptura de 15.000 kg/força e trabalhar com um coeficiente de segurança no mínimo de 10 vezes a carga de ruptura. Na fixação do cabo de aço deverão ser utilizados no mínimo 3 grampos clipes e a posição dos mesmos deverá ser conforme figura abaixo corretamente. Então vamos dar uma olhada nisso, o que é errado, o que é certo. Tá aqui, pessoal, então nós podemos ver que o lado das porcas, né, nas roscas, elas estão, olha aqui, ó, todas viradas pro final da alça, tá vendo? O final da alça tá aqui, ó. Considera que essa alça ela vai continuar, tá? Vai ser lá na ancoragem da torre. Se for virado pro final as porcas, ou seja, o bloqueador aqui do clipe estiver virado para cá, nesse final está errado. Se elas forem invertidas, está errado também. Então, o anel de volta do clipe ele tem que estar virado para o final da alça e as porcas viradas para baixo na continuidade do cabo. Isso está correto. Observações: não é permitido o uso de cabos com emendas. Diâmetro mínimo da polia através deverá ser de 400 mm e o diâmetro do canal da mesma será igual ao diâmetro do cabo de aço. Não lubrificar os cabos de aço com óleo queimado. Os cabos de aço que tiverem 6 fios partidos em um passo deverão ser substituídos. Exemplo aqui, pessoal, dos cabos de aço, então nós temos aqui, ó, a parte de resistência, a alma do cabo, tá? Os cabos de alças, as alças que formam o entorno da resistência do cabo. Se tiver partimento aqui, ó, dessas partes que envolve o cabo, deve ser substituído conforme nós vimos. Os cabos de aço em uso em elevadores de obra devem sofrer inspeção, manutenção, manuseio, armazenamento conforme instruções do fabricante. Tipo de ocorrência que determina a substituição do cabo de aço. Aqui, pessoal, nós temos aqui um exemplo de fadiga. Aqui nós temos o amassamento do cabo, ele está achatado. Ruptura do cabo, aqui, descontinuidade da bitola do cabo. E gaiola de passarinho, onde o cabo ele fica frágil, formando esses pontos. Freio e dispositivo de segurança. Tipo de freios: manual, automático em viga flutuante, eletromagnético, motofreio, centrífugo, coluna. Além do freio do guincho, a estrutura da cabine deverá ser dotada de freio de segurança automático e manual, acionável do interior da cabine. Então aqui nós temos freio liberado, freio acionado pela viga e freio acionado pela alavanca manual. Freio tipo cunha automático manual, freio de descanso, freio acionado e freio montado. Freio centrífugo no eixo carretel. Deverão existir limitadores de curso elétrico colocado nos limites extremos do trajeto da cabine, que ao contato com a mesma provoque a parada de seu movimento. Deverá ser instalado acima do limitador de curso superior um dispositivo eletromecânico que será acionado caso ocorra uma falha do limitador do curso superior, provocando a interrupção
do fornecimento de energia resultado na parada do equipamento. Observações: o cabo de aço do dispositivo eletromecânico deverá ser instalado na face anterior da torre junto à periferia da edificação. Recomenda-se manter a chave da distribuição elétrica afastada da estrutura da torre no mínimo de 20 centímetros. Então tá aqui, pessoal. Limitador do curso superior. Final de curso para que a prancha não avance acima desse momento esperado. Aqui nessa barra, freio automático através de viga flutuante. Limitador fim de curso inferior. E limite de curso da porta. Freio manual. Botoeira. Chave de abertura de circuito. Freio eletromagnético no motor. Dispositivo eletromecânico. Freio centrífugo. Então, uma série de proteções para garantir a segurança da operação com cremalheira. Operação e sinalização. Os operadores de elevador de obra, material e pessoas serão obrigatoriamente qualificados para a função. Recomenda-se que os operadores de elevador desempenhem unicamente suas funções de operador de equipamento. O comando do movimento da cabine, sempre que transportar trabalhadores, somente deverá ser exercido do seu interior. O operador deverá posicionar sempre uma das mãos segurando a alavanca de acionamento de freio de segurança, de modo a poder acioná-la imediatamente no caso de necessidade. Deve ser fixada na cabine plaqueta indicando carga máxima permitida ou o número máximo de passageiros. O transporte de material deve ser respeitado o limite da carga estabelecido pelo fabricante do equipamento. As jericas devem ser sempre amarradas para não tombarem ou se deslocarem durante o percurso. Não é permitido carregar prancha além da altura dos seus painéis de encaixe. É proibido o transporte de materiais a granéis no elevador de carga, exemplo, areia, concreto, argamassa, etc. A movimentação do elevador de carga somente deverá ser realizada após o fechamento da cancela. Recomendações de manutenção do elevador de obra. Revisar periodicamente. Desgaste de embreagem. Desgaste de lona de tambor de freio. Desgaste de bronzinas. Desgaste de rolamentos. Desgaste de rondanas. Desgaste de cabo de aço. Sistema elétrico. A inspeção do cabo de aço de tração deve ser feita diariamente. Sua segurança depende de fatores como utilizar o cabo de aço especificado pelo fabricante do elevador, observar o enrolamento adequado no tambor, não solicitá-lo a tração bruscas, lubrificação adequada de sua superfície com graxa indicada pelo fabricante. Verificar diariamente os limites de curso superior e inferior do sistema de segurança superior eletrônicos para caso de falha de limite. Deve-se lubrificar todos os mancais semanalmente e fazer verificação dos parafusos, não os deixando frouxos. A engraxeira situada no eixo da rondona da gaiola deve ser abastecida diariamente. O eixo da rondona louca deve ser mantido constantemente engraxado. Quando a cabine parar acima da base da torre, para qualquer serviço de manutenção é necessário calçá-la com pranchões, barrotes ou viga apoiada nos elementos da torre. Não é permitido usar a torre como escada, mesmo que seja apenas um pavimento, exceto pelas equipes de montagem e manutenção quando necessário. Recomendações de segurança ao operador de elevador de obra, ordem de serviço.
Verificar se o vão interno da torre está livre, sem a presença de madeiras, ferragem ou outros objetos que impeçam o livre deslocamento da cabine. Antes do início das operações de transporte de carga, testar o sistema de embreagem e freio. Não operar equipamento quando perceber vibrações e barulhos anormais. Verificar o correto enrolamento de cabo de aço no tambor. Manter as guias da torre lubrificadas. Verificar se o cabo no trecho vertical externo à torre não entra em atrito com estanhamentos, plataforma de proteção ou na própria laje. Evitar o uso de frenagem brusca. Verificar periodicamente o desgaste de bronzinas. Somente se afastar do posto de trabalho quando as cabines estiverem na base da torre e o seu comando acionado e bloqueado. Manter a ordem e limpeza no ambiente de trabalho. Observar as recomendações do manual do fabricante. Fazer relatório de ocorrência durante o seu turno de trabalho, mantendo informado sua chefia sobre irregularidade do equipamento. Na próxima aula, pessoal, vamos ver então os assuntos relacionados à NR18, condições do meio ambiente de trabalho na indústria da construção, item 18.14.1 ao item 18.14.23.6, com redação dada pela portaria CIT, Secretaria de Inspeção do Trabalho, número 224, de 6 de maio de 2011. E até já, valeu, tamo junto!